E aqui do vídeo 2, né? Jesus vai dizer que é colocando em prova, que Jesus nos quer provar para ver nosso amor a Ele. Se é sincero ou por interesse. E a humildade nos atrai, nos encoraja, né, para irmos a Ele, né, a esvaziarmos de nós mesmos, né? Reconhecer-se o nada, que tudo é Deus em nós. Que tudo que é de bom, né, em nós é Ele. É que um olho olhamos para Ele e o outro ao que estamos a fazer, né? Sou eu e Jesus no mundo. Isso aqui é muito importante, né? Sou eu e Jesus no mundo. Portanto, eu não vivo a brigar com as pessoas, eu não vivo a questionar, né? Mas tudo olhar com um olhar, né, que é Jesus no outro. Né? Ou seja, aquele que me trata bem é Jesus me trazendo uma consolação, aquele que, né, me trata com aspereza é Jesus me corrigindo de algo, é Jesus trazendo uma correção. Então tudo serve aqui. Ele usa dos outros, das situações, das criaturas, para nos forjar a sua imagem e semelhança, né, a fim de nos formar um outro Cristo. Como ele diz, quero fazer-te bela, né, por meio do sofrimento. Sofrimento que enquanto estamos cheios de si mesmo, né, enquanto estamos cheios de nós mesmos, é um sofrimento. Mas eu entendi aqui que, como ele disse, né, o sofrimento fere a criatura ao passo que toca a Deus. Então, fere a criatura e se toca a Deus. Quanto mais, né, toca-se a Deus, mais a criatura se enche de Deus, né? Mais Deus comunica a ela. Assim sendo, não se olha o sofrimento em si, mas se olha, permanece olhando para Deus, né? Abandonado em Deus. Não se volta para si, porque voltando para si, hora ou outra vai se revoltar contra Deus. Né? Ou parte que, eu já fiz, eu faço tantas coisas e só recebo paulada, de, né, desprezo, é a criatura cheia de si, achando que Deus tem que fazer algo para ela porque ela fez isso ou aquilo. Mas não, eu esqueço de mim mesmo e vivo na divina vontade. E vivendo na divina vontade, eu tenho tudo, eu recebo tudo. Não me falta coisa alguma. Tanto que vai dizer, né? Para os que não vivem na divina vontade, recebem daquilo que sobra dos filhos da divina vontade. Recebo tudo. E recebendo tudo, eu não fico olhando para sofrimento. Até como foi falado no vídeo anterior, esse sofrimento que se nos vem é para darmos o ópio a Deus, né? Para dar a reparação, o contentamento a Deus. Né? E fica feliz, porque a partir desse sofrimento, dessa situação, eu sei que eu alivio Jesus, né? Dos sofrimentos dele. É ele sofrendo em mim. Né? Ainda tem essa. Se eu aí fazer algo e esse algo ser difícil, é ele quem me sustenta, é ele quem vivendo em mim irá fazer. Portanto,
tenhamos essa total confiança, total abandono nele, sabendo que tudo é ele. Né? Tudo em que eu vejo empecilho, dificuldade, é porque eu estou olhando com os meus olhos, com o meu olhar humano. É o que foi dito no vídeo anterior dessas muletas, né? Da pessoa se apoiar em si mesmo, né? Os apoios humanos. Né? Essa escada que foi falada em que não demorasse há muito para precipitar-se e cair, porque, né, se apoia em si mesmo, né? Mas não corre para Deus, não voa para Deus, não se abandona nele. É o que eu faço para Deus, mas que está embotado com um interesse próprio, né? Um amor próprio. Por mais heróico, por mais grandioso que seja, vai chegar a Deus, né? Cheio de trevas, né? Cheio de... Né? Não terá o perfume, não terá o doce odor de Cristo. Por outro lado, o menor e mais simples ato que eu faço com a intenção de agradar a Deus, né? Por Ele mesmo, não com interesse, recebe esse valor divino, né? Recebe esse selo divino. Para falar da simplicidade, né? Deus é simplíssimo. Portanto, a criatura tendo essa alma simples, não coloca impedimento para Deus, eu acredito, né? Não há chaves nessa alma. Portanto, ela tem livre acesso a Deus e Deus tem livre acesso a ela. Entendo que a simplicidade, a humildade, portanto, essa alma ela não se detém diante das situações, né, humanas, dificuldades, tudo mais, mas está toda abandonada em Deus. Está bem unida a Ele. Portanto, aqui não se, né, não se detém, não se paralisa, porque está ela fundida a Deus, né, alicerçada nele. Portanto, reconhece que, né, como foi dito, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E essa alma simples ama a Deus, porque sabe, reconhece que tudo vem dele. Né? Que é o que foi dito, né? E aí em cada situação, né, em tudo, ela corre, ela voa para Deus, né? Não se detém, não paralisa no caminho. Que é o que também foi dito, a pessoa parando, paralisando, ela vai ficar ali, né, racionalizando, né? E portanto vendo o que caminhou, o que ainda tem para caminhar, né? O que gastou, a energia que ela precisa, né, ter para fazer o caminho, né? Mas nesse paralisar, nesse parar, ela perde o impulso, né? E voltando para si mesmo, voltando para o seu racionalismo, né? Desanima e para, né? Meio que caminha, fica, né, abandonada a si mesmo, caminhando com suas próprias pernas, com a sua vontade, que por sua vez é inconstante, então hoje faz, amanhã já não faz, né? Vive a arrastar-se. E é o que Jesus disse em outro momento aí. E portanto eu não posso servir-me de tal alma. Né? Então ela fica abandonada a si mesma. Não que Deus não quer, mas é ela quem não se mantém, né, fundida a Ele, buscando por Ele. Né? E assim então recebendo o alimento dele. E o que eu entendi dessa constância, desse que corre e voa para Deus e esse que paralisa. Né? Essa constância não significa que eu não posso fazer nada além de estudar o livro do céu. Né? A vida da divina vontade não se define apenas em ler o livro do céu, mas na vivência, né, da vida, das situações. Portanto, o filho da divina vontade, ele viaja,
ele vai para a praia, ele vai, né, em diversos lugares, mas não se desvincula de Deus, mesmo em muitas coisas, em muitos acontecimentos, até estando no hospital cuidando de alguém, essa vida divina dá continuidade, né, não interrompe, né, à medida que eu me fixo a ela, né, eu me fundo a ela, né, eu não me desligo, não é Deus quem nos deixa, somos nós, é a criatura que deixou a Deus, né, e preferiu ficar consigo mesmo, voltar para si, né, aqui o paralisar, o romper-se com Deus. E aí o que rompe é esse que não dá seguimento, né? Ela se dispersa, ela vai ocupar-se de outras coisas. Então, mesmo estando lendo o livro do céu, ela pode estar, né, vivendo separada. É o que eu entendi no vídeo anterior, né, de levar a vida na divina vontade como a virtude, como a santidade humana, né? Não esvaziando de si e querendo moldar a divina vontade ao seu modo. Então, aqui não é uma regra. A pessoa está debruçada sobre o livro do céu a todo momento para se viver a divina vontade, porque mesmo esse que possa estar dessa forma pode também ao mesmo tempo não estar vivendo a divina vontade, e da mesma forma aquele que não está, né, a todo momento debruçado em cima dos escritos, que aí eu tenho uma viagem a trabalho, a passeio, ou mesmo cuidando de alguém no hospital, né, e não tenho o tempo, né, demasiado para estar sobre os escritos, não significa que ela não esteja vivendo a divina vontade, né? Como foi dito, não é regra, né? Mas é vida, né? Um dia de cada vez, né? Dedicado à divina vontade, a agradar, a corresponder a Deus, né? A verdade isso é que vemos, né? Na dificuldade da Michelle, né? Nas muitas ocupações, no trabalho, cuidando da família, isso e aquilo, né? Não ter todo o tempo, muito tempo. Mas em meio a tudo isso, Deus, né, traz para a vida dela as situações para ela viver, né, na prática. E um outro exemplo que foi dado é que a Ruth já tem esse tempo, né, para debruçar, para estudar. Então, um vive mais na prática, o outro mais na teoria, mas ambos vivem e, e desenvolvem essa vida divina, né? Então, não é uma, como se diz, não é um estado nem outro, né? Definindo assim como não sendo regra, mas uma vida, a vida divina, né? Que chama a viver em todos, ao passo de que todos esvaziem-se de si mesmo, né? E ter liberdade de dar curso à vida divina, operar nela. Então, outro ponto, né? O viver para a glória de Deus, né? O tudo que realizarmos ter esse carimbo, né? Para a glória de Deus. E assim sendo, a criatura deixa de buscar muitas coisas, né, que não seja para a glória de Deus. Vivendo assim, então, é suspenso na divina vontade, né? Não desce à terra, não desce para o humano, para a sua vontade humana, mas vive unicamente para a glória de Deus. Né? O não viver assim, né, como foi dito, né, por mais que se faça atos heróicos, grandiosos, não tem o valor, porque está manchado com o amor próprio, com a vontade humana. Foi dito antes, a pessoa se torna essa ladra de Deus, né? Rouba de Deus. E aí vai falar da verdade, né? A verdade é o que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Libertará da vontade humana, né? Da mentira, do amor próprio, do interesse.
A verdade nos dispõe a fazer o verdadeiro sacrifício, né? A deixar o nosso eu, a largar, né? A largar de fato a mentira e a dedicarmos a ela, a verdade, né? Com bom ânimo, disposição, né? E chamando-nos a, a proclamar essa verdade, a fim de se despertarem as pessoas que nesses tempos estão tão submersas, né, na mentira, no erro, né, no amor próprio, né, a buscar uma religião, um Deus que existe só na cabeça deles. Então somos chamados a viver essa verdade, né, na nossa vida, né, onde as pessoas, né, até eu digo por experiência própria, né, diante de certas atitudes que eu ando tendo, em sanar situações, né, de desordem na minha vida, né, o mundo corrompido como está, se deparam comigo fazendo tal ato, né, de corrigir certas coisas na minha vida, ficam escandalizados, né, porque eu não deveria estar fazendo isso, né, eu deveria estar buscando a minha vantagem, né, o tirar vantagem da situação, não ordenando as coisas, mas, né, aos olhos de Deus, piorando ainda mais. Né? Mas a gente, encontrando essa verdade, a gente não busca a nossa satisfação, mas a, a correspondência ao amor de Deus, ao que Deus espera de nós, a fazer o que é lícito, o que é justo, o que é direito, dever nosso, né? Ordenando a nossa vida, né? Para o que é certo, né? Mesmo com um suposto prejuízo para si. Né? Prejuízo aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus é de grande graça, porque é o que é dito, os filhos da divina vontade vai fazer a Deus o que os outros não fariam. Né? Então, a gente morre para nós mesmos, para a nossa satisfação, o nosso contentamento, para viver a verdade que Jesus nos ensina, nos mostra, nos mostrou. Né? É, como ele diz, até mesmo do clero, das cabeças da igreja, já não se vive mais essa verdade, né? Mas estão também mergulhados em si mesmos, em suas vontades humanas, né? Buscando a sua satisfação, buscando o tirar proveito, né? Das situações, enfim. Até uma coisa que foi dito também, né? A pessoa maquia, né, a verdade, vive de meias verdades, porque ela quer ter o prestígio das pessoas. Portanto, ao invés de ser tudo verdade, ela diz meias verdades para acariciar o ego dos outros, para que os outros estejam, né, em seu redor. É como, infelizmente, muitos fazem, né? Dizem o que as pessoas querem ouvir, né, e não o que é preciso ser dito. Até o que foi dito, né? Quem tudo deixa por amor a essa verdade, né, receberá muito mais na eternidade. Né? E até aqui, voltando ao que já foi falado também, né? Quem não está disposto a se despojar, né, de tudo para viver essa verdade já recebe, né, o seu pagamento em vida, né, que é o prestígio, o reconhecimento das pessoas. Mas é uma coisa vã, né, uma coisa vazia, falsa, porque não se vive, não vivemos para as coisas desse mundo. Né? Se assim o fizermos, passaremos com esse mundo. E aqui Jesus retoma, né, o assunto sobre a simplicidade, que a simplicidade acumula, né, a alma de graça, né, a ponto de transbordar fora. Quanto temos de viver nessa simplicidade? É que até aqui entendo, né, leva essa alma a viver a verdade,
né, com simplicidade, né, a transmitir aos demais, né, e nessa simplicidade, vivendo essa verdade, né, de maneira concreta em sua vida, né, se torna uma potência em Deus, se torna, né, a potência de Deus, né, operando e vivendo nela. A segunda e última parte. Então, do que eu entendi, né, do que eu vi das pessoas ricas, aquelas, né, que deveriam ser um exemplo, né, uma referência, né, cuja qual as pessoas, né, se espelham, né, já não pode, porque são essas as pessoas públicas, de influência, que são os piores, né, que dão os piores, né, exemplos, de escândalos, de tudo, de toda desordem, né. Pessoas públicas, políticos, né, e companhia limitada. Uma vida divina forte é uma pessoa que ajuda os outros, né, a crescerem na fé, a crescerem na intimidade com Deus, que ajuda os outros, que se doa, que é constante e vazia de si mesmo, não busca, né, a própria glória, mas a glória de Deus. É interessante que na criação de Deus, né, Deus disse um único fiat e criou todas as coisas. Já em nossas almas, né, a partir dos conhecimentos divinos e vamos avançando, né, recebendo gole a gole essa vontade divina, né, esses conhecimentos, esse fiat divino de Deus na criatura é constante. Né? Cada ato possui uma vida divina, um fiat divino. Né? Novos céus, né? Sóis, né? Estrelas, criação, nova criação. Como vai dizer, são tanto os atos, né? Tanto são os atos da criatura, né? Tanto são os atos divinos na criatura, tanto são a vida divina, né? Que é novo conhecimento, né? O ampliar do entendimento, o amor por Deus, né? O conhecimento, né? Tanto mais se conhece, mais se ama, né? E se abandona, né? A Ele, confia nele, né? Luz de modo que a criatura não tenha mais interesse nas coisas de fora, né? Das coisas externas, mas dentro, né? Nesse ad intra de Deus, né? Aos conhecimentos dele, do Filho divino dele, né? E isso diariamente, né? Que tudo o que Deus fez e faz foi por amor à criatura, né? Para que ela o ame de volta, né? Ele submeteu a todos os sofrimentos por amor nosso, né? Então, o quão importante é a criatura para Deus, né? E o quanto Ele espera para que nós o conheçamos, né? Com toda essa profundidade, né? E integridade, para podermos corresponder, né? Sermos verdadeiramente gratos a Ele, né? E fazendo vida nossa o amor dele, a vontade dele, e com esse amor e vontade dele, correspondermos a ele, de modo a ele receber o amor merecido, né? O amor divino, né? O amor divinizado na criatura. Né? Então, cada conhecimento, cada luz que recebemos, né? Amplia o nosso entendimento e amplia, assim, então, esse reino divino, né? Essa habitação divina em nós. Né? Mais entendimento, mais correspondência, mais amor. Né? Por Jesus ter tomado sobre si,
nossas culpas, todos os nossos pecados, toda a malícia humana que gerou dos nossos pecados, ele pode dispensar, né, sobre todas as almas que verdadeiramente se arrepende e se volta a Ele de coração contrito. A alma que se condena são aquelas que não fazem esse processo e não recebem, né? Não recebem tal graça, mas recusam o sangue de Cristo, né? Calca aos pés. Essas escolhem pagar elas mesmas por suas culpas e pecados, né? E por isso lançam-se ao inferno por não reconhecer o dom, a graça, a misericórdia, o amor de Deus, né? Obstinam-se no mal, não assumem o dom de Deus, né? A sua vida divina que Ele quer transmitir a nós, uma vez Ele já tendo pago, né? A criatura até que se vê indigna, né? Coloca o seu pecado, o seu mal, a sua malícia, né? Num grau mais alto que o amor de Deus, né? Não reconhece o tudo que Ele fez, né? A pátria do céu é recriada no interior de tal alma, né, que busca corresponder a Deus, que vive a divina vontade. A pátria do céu é recriada no interior de tal alma que vive na vontade divina. O amor se estabelece no centro de tal criatura, assim como no céu. Ele recebe a plena correspondência de seu amor com o seu próprio amor e conhecimento. Deus recebe então toda a satisfação, porque é Ele mesmo na criatura, o amando fundido, Ele o amando fundido na criatura. Então é uma glória ainda maior, né, que Ele recebe na criatura, porque até como ele diz no livro do céu, é o maior de todos os milagres, né, ter a sua divina vontade estabelecida como vida na alma de tal criatura, né, desses viadores, que tendo o seu livre-arbítrio, a sua vontade livre, escolhe amar a Deus, escolhe viver a vontade de Deus, né? Então, como foi dito, né, que como os santos, os anjos, né, todo o céu está no céu a bradar, né? Santo, 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 esse Filho da divina vontade, né, professa esse reconhecimento em que esse santo, santo, santo quer dizer muita coisa, quer dizer tudo, né, que é Deus, continuamente em sua alma, né? Então, portanto, está em constante adoração e reparação, não com a sua vontade humana apenas, mas, né, fundida à própria vontade divina de Deus. Então, Deus recebe divinamente e totalmente, né, essa satisfação, essa correspondência, né, do seu amor, né, do seu divino amor. O que no primeiro momento, como foi dito, né, que ele suplanta na criatura, né, completando assim então o ato, esse ato de adoração, esse ato divino, né, fazendo dessas criaturas, por graça, aquilo que ele é por natureza, né? Ele nos faz seres divinos, um com ele, né? Uma só vontade, uma só vida, um só contentamento, né? Vida de alegria tal que nos leva a querer isso para todos, né? Eu não fico fechado em mim mesmo, né? Eu não quero esse contentamento, essa alegria, esse conhecimento para mim, mas eu, né, vou partilhando, vou divulgando, vou tornando conhecidas essas verdades que, de igual forma, também é a plena vontade de Deus, né? Que suas verdades sejam conhecidas, amadas e vividas.
né, é um chamado a todas as criaturas, né, e aqui se abre a disposição e empenho de cada um, né, à medida, como foi dito, né, que cresce o conhecimento, o entendimento, mais necessidade essa criatura tem, né, de tornar essas verdades conhecidas, amadas, né, para que todos vivam e gozem dessa felicidade, né, dessa bem-aventurança já em vida, né, ainda em vida, né, não consegue guardar para si, até mesmo porque se isso o fizer, irá perder-se, né, Deus irá silenciar e não derramará mais sobre essa criatura, né, diante do fechamento dela, o egoísmo dela, né, a indisposição dela, né, em querer levar à frente, em querer levar ao conhecimento de todos. É esse entendimento, né, como naquele trecho que diz que há duas escadas, né, uma via que a criatura vai, né, com o seu rosto, né, com o seu trabalho, né, a santidade das virtudes, né, humanamente, e a escada de ouro, né, a escada de madeira e a escada de ouro, onde subimos não com o nosso empenho, mas com o trabalho divino, o ofício divino, né, esvaziando-se totalmente para que Deus a preenche, a fim de já não ser mais a criatura, mas o próprio Jesus nela, né? Aquilo eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, né? Eu já não decido por mim, eu decido por Cristo, é Cristo quem vive, decide em mim, né? O que fazer, quando fazer, onde fazer, né? Eu me resigno à sua vontade, eu me fundo à vontade dele, né? E com a consciência de que Deus quer derramar esse dom, essa graça sobre todos, eu me disponho, né, eu dedico tempo, né, para essa divulgação, para o estudo, né, o crescimento desse conhecimento, né, ao ponto de dizer, vem, né, vamos por aqui, vamos por essa escada, né, que é a de ouro, que é mais agradável a Deus, que, que não fere, né, os seus atributos, não ofende, né, possuindo assim, diferente da escada de madeira, onde eu tenho a escolha, eu tenho o desejo de colocar algo meu, de escrever o meu nome, né? Já aqui nessa escada de ouro não vamos, né? Com o nome de Jesus, né? Que é o que de certa forma, né? Já é dito, porque tudo que pedimos é em nome de Jesus. Aqui não só pedimos, mas como vamos viver, né? Vamos dar livre, né? Curso a esse querer divino, a Jesus viver em nós. Então não sou mais eu, mas é Ele, né? E por essa escada devemos subir, a escada de ouro. Então é isso, né? A levar as pessoas, a trazer esse entendimento para as pessoas. E assim que crescemos nesse conhecimento, melhor vamos poder também transmitir isso, né? Com naturalidade, com simplicidade, né? Na condição em que vivemos, em que estamos, né? No grau de conhecimento que temos, né? Então, quanto mais você submete-se ao querer divino, né? Ao querer de Deus, à vontade de Deus, né? O tornar conhecido, amado e vivido, essas verdades tanto mais amplia o círculo de sua vontade, né? A minha reina, né? Assim uma só vontade, a vontade de Deus, um só querer, né? Um só amor, um só coração, né? É o que Nossa Senhora viveu enquanto Jesus estava, né, entre nós, né? Tudo que ele passava, tudo que ele sentia, né? Todo o pensamento dele era transmitido a ela, né? De maneira espiritual, né? O que Cristo sofreu na carne, ela sofreu em sua alma. Tamanho era o vínculo, né, que tinha, né? Tamanha a fusão,
em que se encontravam, né? Por agir, por mover-se com um único amor, uma só vontade. Então, quanto mais conhecido, mais valor damos. Assim, melhor o efeito. Como eu acabei de dizer, a plenitude, né, da graça em que Jesus e Maria viveu. A plenitude de vida. Né, uma só vida, uma só vontade. Né, quanto mais conhecimento, mais valor se dá. E melhor o efeito. Quando se tem consciência de suas verdades, um exemplo aqui também é a oração do Pai Nosso. Todo sempre a igreja recitou a oração do Pai Nosso, mas sem a plena consciência de o que é essa oração do Pai Nosso. E agora o Filho da Divina Vontade, com esses conhecimentos, ao rezar o Pai Nosso, clama, implora, pede, né, que venha a nós o teu reino. E aqui esse reino já se estendendo nessa criatura, nesse Filho, a Divina Vontade pode então descer, apoiando-se nela, na existência dela, e transbordar fora, ou seja, ir conquistando territórios na alma e ir transbordando fora nas outras, em sua volta. Aqui fica totalmente nulo o humano da criatura. A criatura mesmo nada pode fazer. Ela é apenas esse instrumento de Deus, esse canal por onde passa os conhecimentos divinos. Ela em si mesma não é nada. E, portanto, não se apropria desse grande dom e vive orgulhosa, soberba, mesquinha. Não, pelo contrário, ela vai em direção aos demais, sim, para levar essa graça para que os outros vivam. E nem também fica enciumado com ninguém por estar desenvolvendo. Porque, de fato, quanto mais vai se ampliando esse conhecimento, melhor o entendimento e também mais rápido para se viver isso. No sentido que vai se, como um pacote, vai se desembalando e cada vez mais vai ficando próximo ao presente que ali está. No caso, suponhamos que seja um perfume, e esse perfume vai, à medida que vai desembalando, tal embalagem, tal presente, o perfume vai exalando, tornando mais nítido, mais claro o que é o presente, mas vai tomando assim a consciência. E todos, todos, como acabei de dizer, como no céu, onde os santos, os anjos todos estão a louvar a Deus, Santo, santo, santo. Nós, os filhos da Divina Vontade aqui, igualmente vibra a cada um, que aderem a essas verdades e vai progredindo no conhecimento, e podendo assim também transbordar, para os outros, a fim de que todos, sejam alimentados dessas verdades, dessas luzes, de conhecimento que todos recebem, que todos são chamados a partilhar, a trazer ao conhecimento de todos, a fim de que todos desenvolvam tal vida divina. Não tem fechamento, não tem individualidade, não tem rinchas, não tem oposições, nada. Mas uma só vida, uma só vontade, um só amor. É a concretização daquilo que somos chamados a ser, corpo místico de Cristo, sermos um com Ele. Portanto, não tem rivalidades, mas um contentar-se com o desenvolvimento do outro, a felicidade que a Divina Vontade está se estendendo na vida do outro, bem como na vida de todos. E trabalhar para que mais venham, mais pessoas compreendam, mais pessoas anseiem por viver isso.
né? Como eu disse, mais conhecimento, mais valor. E assim melhora o efeito, né? Quando se tem consciência de suas verdades, né? Portanto, ao rezar a oração do Pai Nosso, é o que pedimos, né? Que venha a nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, né? Aqui na terra como é no céu, e como é no céu, né? A mais plena e total harmonia entre todos, a viver uma só vontade, a divina vontade, a vontade divina é quem reina no céu. Ninguém tem ali diversidade de opiniões, né? Mas uma única vontade, um único agir, o agir divino, querer divino, né? Abandonaram todas as suas próprias convicções para viver ali, né, o propósito divino. Então venha a nós aqui na terra, como é no céu, né, o teu reino, a fim de que nós também, em um só coro, possamos, né, com os atos divinos, né, bradar em louvor, em adoração, em amor, em agradecimento a Deus. Santo, santo, santo. Né? Isso de forma, né, da nossa condição, na nossa realidade, com atos divinos. Né? A vivência, a vida na divina vontade. Né? Estar nessa contínua oração, nessa contínua adoração, né? De reparação, de louvor, de agradecimento. Né? Através da nossa própria vida, dos atos divinos que o próprio Deus realiza em nós. Né? Então, o quão valoroso é essa alma para Deus, que entende suas palavras claramente, né? Que recebe dele próprio tal entendimento, né? Tal consciência de suas verdades. É o que foi dito no trecho de ontem até, por ocasião de não ser necessariamente uma obrigatoriedade termos um diretor espiritual para poder estudar esses escritos. É o próprio Jesus quem nos forma, é Ele próprio quem nos conduz. Né? Como ele diz em determinado trecho para Luísa, não confiei a ninguém, nem aos anjos, nem a minha mãe. Eu próprio, né, venho a te formar, a te instruir, a te ensinar. Né, a como ser de verdade um filho da divina vontade, a viver com a minha vontade divina, querida. Né, então é uma fé absoluta. Né, o esvaziar-se, o deixar todos os apoios humanos para apoiar-se somente em Deus, né, em suas verdades. Né, e não se preocupando com calúnias, com deboches, com o que quer que seja, né, que venha, que se dirija a nós, né, em relação à vontade humana. Já não liga para si, já não está mais ocupado de si, né, de suas preferências, mas do que Deus quer fazer. E já experimenta essa vida, né, ainda que por empréstimo. Né, mas já vive essa grande graça, esse grande dom. E aí é o que vem a dizer agora. Jesus traz situações e acontecimentos na vida do Filho da Divina Vontade, né, com poder de reparação num grau divino. Né, num grau divino, num grau, né, universal. Né, situações essas que somente a esses Filhos da Divina Vontade, no grau de conhecimento que alcançou, né, quanto mais conhecimento, mais Jesus poderá usar e servir-se desse Filho. Né, ele pode conceder, porque o conhece, né, o que eu acabei de dizer, e sabe que ela é um nada. Né, a criatura reconhece que ela é um nada, que tudo é Deus nela, né, que realmente tudo é Deus nela. Então, por isso, tem
grau de reparação tão grandioso, universal, para ser mais completo, ato de valor infinito. Então, na pior das coisas, na pior das situações, esse filho não se revolta contra Deus. Para vir mais claro aqui um exemplo, Jesus, né, o próprio Cristo, diante de toda a situação de sofrimento, não se revolta contra Deus, pelo contrário, né? Fez com sofrimento sim, mas fez com gosto, e faria, né, quantas vezes fosse preciso, ainda que por uma só alma, né, para satisfazer a vontade do Pai, para reparar a imensa ofensa cometida contra o Pai, né, em que a sua vontade foi, né, desprezada, foi jogada fora pela criatura humana. E Jesus veio a corrigir tudo isso, a trazer de volta. Então ele tomou, né, como o homem o acusa continuamente que ele é o culpado, né, desde Adão, né, o homem a culpa, né, o culpa. Ele assim o fez, tomou sobre si a culpa, né, e a consequência dos nossos pecados. Né, tomou sobre si integralmente, né, não se poupou, né? Deus Pai não o poupou em nada. Não houve uma gota de misericórdia para com Jesus. Por isso ele correspondeu, sendo ele, né, de condição divina, né, que esvaziou desse divino e apresentou-se como homem, né, um simples homem, mas com a autoridade e a propriedade divina, deu ao Pai a correspondência, a satisfação plena, completa, podendo a criatura agora, em nome de Jesus, né, se voltar a Deus e viver essa fusão com Ele, né, mediante a sua disposição, né, a disposição da criatura, porque da parte de Deus tudo já foi dado, né, e está sendo dado, né, foi dada a criação, a redenção e agora a santificação, a divinização, né, ao passo que adentremos a esse conhecimento e fazemos vida nossa essas verdades. Então, aqui continuando, né, a criatura reconheceu nada que é, o quão dependente de Deus é. Né, e assim, então, o que Deus vem a fazer com essa criatura por meio dela, né, as situações, né, as adversidades, né, toda a confusão, né, ou mesmo também uma enfermidade, como foi dito, não são apenas na condição de estado de ânimo, mas toda uma realidade de atos, de acontecimentos que pode vir a acontecer. Portanto, é de suma importância que já de antemão, né, tenhamos em mente toda e qualquer realidade que possa acontecer e já estar entregue, abandonado a Deus, aceitando tudo que a divina vontade possa permitir que nos aconteça. Esse tudo é tudo, né? Já foi falado até na escola sobre isso. Né? Tudo é tudo, qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. É como um sonho que eu tive hoje, em que o advogado veio atrás de mim, né, exigindo uma reunião urgente devido a uma situação, né, pessoal minha, e que se eu não participasse, não comparecesse, eu poderia vir a ter um mandado de busca e apreensão, né, e toda a situação. A gente não sabe, pode ser. Né? E se acontecer, é aí que está, né? É fazer diferente do que todos fazem, né? Se revoltar contra Deus, né? Praguejar contra Deus, né?
mas não a aceitar, né, o que aconteceu e oferecer e ser essa reparação pelos outros que não fazem, né, o que Deus gostaria de fazer, né? Deus poderia ter abandonado a criatura à sua própria vontade. Ué, eu dei tudo o que eu tenho, né? Os criei e os coloquei num paraíso. Não o quiseram? Então, pois bem, vivam como querem, né? Mas não, ele veio, né? Ele revestiu-se de carne, levantou-se do seu trono, saiu do seu trono e veio, né? Desceu a nossa miséria, a nossa condição, né? E tomou sobre si as nossas culpas, né? Pagou pelos nossos erros, né? Não fica jogando na cara da criatura isso, né? Não fica, né? Ainda assim deixa aí a criatura a viver do jeito que quiser, né? A criatura é livre para escolher aceitar, né, o seu sacrifício ou não, mesmo depois de tudo que fez, né? Até a grande dor no coração de Deus é que, apesar de tudo isso, muitos ainda assim se condenariam, né? Até o que levou ele a dizer, né, afasta, Pai, de mim este cálice, né? E resignado à vontade de Deus, né, completou: contudo não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade, né, se cumpra, né? Se o Pai assim o quis, assim o seja, né? Que esse sangue não seria uma imposição à criatura, mas ela, por livre e espontânea vontade, deveria acolher, aceitar, né, e pedir que assim se fizesse com ela. Portanto, de igual forma, o Filho da Divina Vontade aceita o que tiver de acontecer e não se revolta contra Deus, né? Porque ela não vive mais o eu. Ah, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa de oração, eu sou aqui o Filho da Divina Vontade. Então isso não deveria, não poderia me acontecer. É voltar-se a si mesmo, é querer ser alguém, ser algo, ser como Deus. É querer ensinar a Deus como agir, como fazer. É horrível, é terrível. A partir desse pensamento, considere-se de que nunca viveu na divina vontade. Não a conhece. Está cheia de si, de amor próprio. Esvaziando-se é Deus e quem vive nela. Portanto, apta a qualquer coisa, né? Disposta a qualquer coisa. Né? Quem vive nela, a divina vontade vive nela. Assim, essa criatura se move apenas em direção à vontade dele. Né? Olhamos a vida de Nossa Senhora, que não queria se casar, que queria ser serva da Mãe de Deus, né? E dedicava-se a sua vida a isso. A divina vontade veio e mudou tudo. Ela tornou-se a Mãe de Deus, co-participante com Ele em tudo, né? Criação, redenção e agora santificação. Rainha do céu e da terra. Situação essa também que se dá ao Filho da Divina Vontade, como diz. Vive mais a Divina Vontade como empréstimo, como eu já disse. Estou seguindo aqui a anotação e partilhando o que me vem. A criatura que não vive mais com a Divina Vontade, mas como não vive mais com a Divina Vontade como empréstimo, mas que a possui já. Então Deus é livre para realizar nela o que for da vontade dele, se boas ou não tão boas, né? Aos olhos humanos, né? Aos olhos da criatura, mas aos olhos de Deus sempre é uma graça, sempre é uma dádiva divina, né? Seja o que for. Não é medido pelos olhos humanos, mas pelo olhar divino, né? Que é universal, em prol de todos, né? Como o sacrifício de Cristo, que se estendeu a toda a raça humana.
passado, presente e futuro. O Filho da Divina Vontade também entra nesse âmbito divino, né? Em prol das almas do passado, presente e futuro. Então, Deus há de fazer o que Ele quiser com ela, através dela, para a sua maior glória e para a satisfação, né, santificação, divinização de todos, né, salvação, que vai depender do grau de busca por Deus de cada um. Fazer desse Filho da Divina Vontade esse relator, né? Esse relator, a divulgar essa vida divina. Então, a grande importância das partilhas, né, dos acontecimentos em sua vida, a fim de tornar conhecido o agir de Deus, o agir divino, o agir da divina vontade nela, a fim de que tantos outros, conhecendo também, aprendam, né, e se deixem conduzir pela divina vontade, né, não colocando assim obstáculos, oposições, dúvidas, né, situações que impedem, que mantêm sobre ela a divina vontade suspensa, não podendo descer dela, por não estar ela como toda abandonada, entregue à divina vontade, né? Então, tornar-se-á esse Filho relator dos bens divinos recebido, a fim de que todos abracem essa vida divina em seu íntimo, né? É um chamado a todos a se esvaziar e Deus viver em todos, né? Deus viver em todos livremente, sem obstáculos e oposições, né? E divisões, né? Mas um só amor, um só coração, um só povo de Deus, né? Filhos amados, como eu disse, este é meu filho amado a quem põe todo o meu agrado, ele poder dizer de todos, né? Para todos. Então, todo o cumprimento dessas verdades está encerrado na vontade da criatura. É o que ele disse num trecho outro dia, né? O que ele possui em poder, a criatura o possui na vontade. Orientemos a nossa vontade para nos fundir à vontade divina de Deus, a fim de termos o poder de Deus, a fim de sermos um com Ele. Né? Veja que grande, né? Deus está à espera de nossa resposta, nosso fiat, unido ao dele. Assim como ele enviou o anjo a Gabriel a Nossa Senhora, também a nós, né? Seja o nosso anjo, ou seja o próprio Jesus, está à espera do nosso fiat. Como diz o anjo, né? O fiat já está aqui, né? Em minhas costas, esperando o seu fiat, né? O seu sim, a sua adesão a ele, né? Como foi dito na escola ontem, está tudo pronto. Mas Deus não vai trazer a renovação, né, da criação por conta dele. Ele espera a correspondência da criatura, a união das vontades. Né? Como já Santo Agostinho dizia, né? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Né? Ele que tudo fez, né? Que do nada trouxe todas as coisas, o cumprimento, né? O cumprimento final das coisas não virá sem a adesão da criatura a esse propósito. Portanto, como já foi dito, há 6.000 anos ele espera, né, a correspondência da criatura, o fiat da criatura, para que venha a nós o teu reino, assim na terra como é no céu. Então, como precisamos trabalhar, né, o quanto precisamos, né, nos unir a ele, a não ter mais a divina vontade como empréstimo, mas como ato, como um dom pleno em cada um de nós.
né? Esses outros Jesus, né? Esse Cristo na terra, né? A fim de que a vontade divina desça em nós e estabelecendo-se em nós, transborde afora, né? Conquiste tal e tal província, tal e tal reinos, destrua tais e tais reinos humanos, né? Em nossas almas e também fora de nós, nos outros, a fim de que tamanha alegria que há no céu venha assim estabelecer, né? Também na terra, o seu reino, de sua divina vontade. E todos, numa só voz, né, clamar a Ele, Santo, Santo, Santo. Né? A partir da nossa vida divina, a partir, né, do desenvolvimento dessas verdades, desses conhecimentos, né, que são imensos, que são, como ele diz, né, fiates contínuos na alma da criatura. Nova criação, né, novos céus, nova terra. Luzes de conhecimentos eternos, infinitos de Deus. Em Jesus eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.